Paula Magalhães, tenho 48 anos, entrei para o Arte Viva em 1990, teria, não me lembro bem, 18, 19 anos. Eu já tinha tido um contacto com a companhia, com a escola, tinha vindo ver um espetáculo, A Farsa de Inês Pereira, em 1990, na altura em que o Arte Viva estreia, ou vai estrear, o espetáculo Embora Teus Olhos Sejam, e aquele cartaz, na altura, chamou-me a atenção. O Embora Teus Olhos Sejam eram duas peças, uma primeira peça, o meu caso, do José Régio, mas é a segunda peça, o À Porta Fechada, do Jean-Paul Sartre, que de alguma maneira me marca profundamente. É um famoso texto em que o Sartre nos diz essa coisa terrível de que o inferno são os outros, e toda aquela experiência daquele espetáculo me fez ter vontade, eu quero fazer isto, eu quero fazer teatro, eu quero participar de uma coisa como esta, eu quero estar em algo como aquilo que eu acabei de ver. E a primeira participação que tive no Arte Viva foi muito importante para mim. Eu participei como contra-regra nas guerras de Alecrim e Manjerona. O trabalho de contra-regra, o que é que me permitiu perceber? Toda a engrenagem de um espetáculo. Depois, como atriz, o primeiro espetáculo em que participei foi uma encenação do Paulo Calçada, A Alta Barca para o Inferno, mas no tempo do externato há um projeto que me marca. A entrada para o Arte Viva já tinha feito isso, mas depois o ter feito um espetáculo que se chama Antígona, foi uma espécie de eclosão de tudo aquilo que o teatro significa hoje para mim. A Antígona é ainda hoje uma das figuras teatrais, trágicas, que eu mais admiro. E depois a versão do Anouilh, que é uma versão mais existencialista, mas que é um texto lindíssimo e é um texto de resistência. É um texto de resistência. E resistência é uma palavra de que eu gosto mesmo muito. E esse texto é um texto ao qual eu volto com muita frequência, porque é um texto que me marcou muito e que tem muito a ver com a minha relação com o teatro. Já aqui no Teatro Municipal, eu destaco uma peça que é um texto que eu gosto muito, portanto, que se chama O Aumento, do Georges Perec, e é um texto que, enquanto texto teatral, é um texto um bocadinho diferente, não é? E, portanto, esse espetáculo é mesmo muito importante para mim. Eu participo como atriz, mas ele comporta, quer como espetáculo, quer como texto, três coisas que de alguma maneira ainda hoje são aquilo que eu considero marcas no meu trabalho de encenação, de que já falarei, que são a repetição, a geometria e os coros, e trabalhar em coro. A encenação surgiu um bocadinho por acaso no Arte Viva, já mais tarde, em 2010, com um projeto que se chama Os Monstros Lá de Casa. A ideia era fazermos uma criação coletiva, mas depois houve necessidade de haver um texto e de alguém que olhasse de fora, não é, para quem estava em cima do palco. E acabou por surgir naturalmente, isso aconteceu. E foi uma experiência muito engraçada e muito enriquecedora e eu gostei muito. O que é que eu gosto particularmente nesta coisa dos projetos infanto-juvenis, que no fundo são aqueles que eu tenho trabalhado aqui no Arte Viva? É o facto de poder pegar em textos não teatrais, transformá-los em textos teatrais e de alguma maneira nessa transformação já estar a pensar no espetáculo que gostaria de ver em cima do palco. Isso é algo que eu gosto bastante e, portanto, Os Monstros foram a primeira experiência, mas todos os outros depois, O Regresso dos Monstros, As Aventuras de Alice no Outro Lado do Mundo, O Rei Tadinho, que foi uma experiência muito engraçada, o Ulisses, onde pela primeira vez, de alguma maneira, trabalhei com um cenário um espaço cênico mais abrangente.
Ultimamente acho que gostaria de falar de 2 projetos também nessa linha infantil-juvenil que de facto foram muito importantes para mim e que me deram muito gozo, que foram o Pinóquio e que foram a Vanessa Vai à Luta. E que eu acho que são 2 provas de como o trabalho de grupo e as equipas, e uma boa equipa, uma equipa entrosada, dá muito bons resultados. É uma história de amor. É uma história de amor. Não apenas com o Arte Viva, mas também com o teatro. Ou seja, foi o Arte Viva, foi a paixão pelo Arte Viva e o estar no Arte Viva que também me fez ter paixão pelo teatro. A minha formação base é em comunicação social, não é? Portanto, eu queria muito ser jornalista e foi de facto essa a profissão que exerci durante muitos anos, em rádio, 21 anos. Mas como desde esse início já fazia parte do Arte Viva, houve de facto essa paixão maior. Isso cresceu de tal maneira que eu quis estudar. Eu gosto de estudar teatro, não é? Mais no ponto de vista teórico, e portanto quis fazer mestrado e fiz doutoramento, e portanto atualmente, para além de dar aulas de teatro, também faço investigação na área teatral, e é algo que me dá mesmo muito, muito, muito prazer. E é também esse lado de gostar de investigar, de saber sobre o teatro, que me levou há 10 anos, quando o Arte Viva fazia 30 e eu fazia 20 anos de Arte Viva, ter vontade de alguma maneira registar aquilo que é a história do Arte Viva, porque o teatro tem esta particularidade, não é, de ser uma arte efêmera e, portanto, que passa, o que fica é memorável, os cartazes. Também foi um bocadinho esse lado, enquanto investigadora, que me fez ter vontade de fixar em papel aquilo que é a história de uma companhia que é muito importante no Barreiro. Eu como presente, quero continuar, gostava de estar cá mais 40, sei que isso não vai ser possível, mas gostava mais 40 e outros 40 e outros 40, numa casa maior, obviamente, porque já não cabemos. Nós gostamos muito da nossa casa, mas já não cabemos nela, e isso acho que é o maior presente que nós podíamos dar ao Arte Viva, que era a possibilidade. Não é a casa que é importante, não é o espaço que é importante, é aquilo que o espaço permitirá em termos absolutos, não é? Em termos criativos, em termos pessoais, em termos culturais. Não, aqui o importante não é o lugar, não é termos um teatro maior, é termos um lugar onde de facto nós possamos, enquanto companhia, ser a companhia que queremos ser.